tarde, está começando mais uma edição do Papo no Insta, nosso encontro de toda quarta-feira aqui na página do Projeto Concom no Instagram. Tudo bem com vocês? Eu sou Celina Silva e vamos juntos até às 16 horas com muita informação aqui dentro das nossas redes sociais. A vocês que nos acompanham toda semana aqui, é muito legal a participação de todo mundo. Nosso convidado já chegou, ele é pontual, hein? Deixa eu acenar aqui para o nosso convidado. Hoje a gente recebe o Michel Carvalho, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E ainda agradecendo a todo mundo, agradecendo ao pessoal dos projetos sociais do Programa Socioambiental, que estão sempre também acompanhando o nosso trabalho aqui. Bom, a gente vai falar hoje sobre uma coisa que a gente não pode, na verdade, deixar de falar sobre isso, que é essa questão da desinformação, que é algo, infelizmente, muito crescente dentro da nossa sociedade, né? O quanto que a gente está pagando, o quanto que a gente está sofrendo na pele pela falta de informação adequada, pela maneira correta da gente interagir com essa questão da informação. É sobre isso que a gente vai discutir hoje. No programa a gente tem a participação do Michel Carvalho, que está aqui esperando já para começar a live. O Michel, ele é doutorando em Ciências Humanas e Sociais pela UFBC, é mestre em Ciências de Comunicação pela UF, em Ciências da Comunicação pela USP, jornalista da Câmara Municipal de Cubatão e pesquisador do MECOM São Paulo. Então, se você também tem perguntas para mandar para o Michel durante o nosso papo, vai ser muito legal a participação de vocês. Já tem um pessoal aqui chegando, ó, tem o Paulinho, o Sushi Mendes, a Ellen aqui. Obrigada a todo mundo que está mandando o oi, está mandando o tchauzinho. Aliás, participem, mandem perguntas aqui, vai ser muito legal. Antes da gente chamar em definitivo o Michel para participar com a gente, tem alguns recadinhos só para repassar para vocês. Lembrando que os projetos sociais do Programa Socioambiental estão em processo de retomada das atividades, muitas coisas estão acontecendo, o pessoal ainda continua fazendo as lives, as interações nas redes sociais com vocês, mas aos poucos as atividades estão voltando, inclusive falando do Projeto Concom, já reiniciamos as nossas gravações do Comunidade em Ação, o seu programa de TV que você sempre acompanha nas nossas redes sociais também. Em breve ele já estará de volta, já está rolando produção, câmera da memória. Eu nem vou ficar falando muito, porque senão vai estragar a surpresa. Vai ser muito legal e você não perde por esperar. Tem mais gente entrando aqui. Continuem mandando seu alô, mandando seu oi aqui pra gente, porque vai ser muito importante a participação de todos vocês. Bom, eu vou chamar agora o Michel para participar com a gente. E aí a gente vai começar a falar um pouco sobre essa questão do poder da informação, né? O que a gente está fazendo com ela, como é que a gente está interagindo nesse meio tempo com a maneira como a gente lida com a informação que a gente recebe. Deixa eu ver se eu consigo já visualizar o convite aqui do Michel, deixa eu ver se ele já está aqui com a gente, acho que ele está aqui, ó. Já posso mandar o convitinho para ele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, ainda não, peraí, ele deu uma saidinha. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Michel. Michel deu uma saidinha, a gente está esperando o Michel retornar aqui. Opa, Michel voltou, ó. A gente vai começar a chamar agora, vai chamar o Michel Carvalho para participar conosco. Não deixe de mandar suas perguntas e a gente vai refletir um pouquinho sobre essa questão da comunicação no nosso dia a dia. Penso que é uma coisa fácil da gente falar, não é, né? Parece que a gente tem uma série de questionamentos sobre isso. E o Michel já está pronto, está na posição. Tudo bem, Michel? Tudo bem, Celina. Boa tarde. Prazer receber você aqui, viu? Boa tarde. Prazer receber você aqui. Já tinha um tempão que eu queria trazer o Michel, aí a gente combinou de ser no finalzinho do mês, mas é super importante, especialmente nesse momento que a gente está aí passando dor de cabeça com tanta informação que é desencontrada e cria um ruído enorme. Ao invés de facilitar os caminhos, está criando um ruído enorme. E não tinha ninguém mais apropriado para falar sobre o assunto do que o Michel Carvalho. Quero te agradecer demais por você ter topado participar com a gente hoje, tá? E aí, dá vontade de perguntar tanta coisa para você, porque comunicação é uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça, né, o tempo inteiro, né? Veja só a maneira como a gente interage em rede social. Já foi o tempo que a gente sentava na janela do amigo e ficava batendo papo. A rede social virou um meio de comunicação que a gente às vezes não consegue segurar esse ímpeto. Eu estava lendo algumas pesquisas, Michel, sobre essa questão das redes sociais, de como a gente utiliza, e eu estava vendo pelo Datafolha que 87% dos brasileiros acreditam que espalhar fake news ou passar adiante uma informação distorcida atrapalha a nossa democracia. É verdade isso mesmo? Celina, mais uma vez gostaria de agradecer o convite a toda a equipe do Concom. Ano passado eu fui entrevistado na rádio, né? Foi uma experiência muito bacana
Eu gostaria de, primeiramente, parabenizá-los por essa iniciativa de educomunicação comunitária. É um exemplo, vocês, nessa área de comunicação comunitária, de estar promovendo esse protagonismo das comunidades através da comunicação, né, da comunicação alternativa, comunitária. Vocês estão de parabéns. E, assim, é uma honra o convite para falar um pouquinho com vocês sobre esse tema tão importante, a desinformação. Eu só queria que vocês confirmassem se estão me escutando bem. Eu estou escutando bem. Vocês estão escutando bem, pessoal? Mandem assim, estamos. O pessoal vai respondendo aqui embaixo. Porque eu estou participando de tanta live, tanta reunião remota, porque esses dias eu participei de uma que eu fiquei falando, quando eu fui ver, a minha conexão tinha caído, ninguém escutou o que eu falei. Então foi muito engraçado. Tá tudo certinho agora, tá tudo certinho. Tá tudo certo. Sobre a questão da desinformação e o impacto na democracia, assim, as pesquisas de opinião já registram esse sentimento no imaginário coletivo de que tem impacto a desinformação na democracia, nos processos eleitorais, na própria gestão pública. Então, a desinformação, ela afeta principalmente os juízos de valores, né? Então, assim, o juízo de valor é aquilo que norteia o comportamento de uma determinada comunidade, de uma determinada cidade, de um determinado estado, de um determinado país. Então, o juízo de valor que você faz sobre uma certa questão é que vai impactar no seu comportamento, na sua postura, na sua atitude. Então, vocês vejam bem a questão da desinformação, o impacto dela nos nossos patamares de imunização agora, da vacinação. Então, você vê que muita gente hoje afirma que não tomaria uma vacina de origem chinesa, por exemplo. Ou mesmo vacinas contra a febre amarela, sarampo. Então, a gente hoje apresenta níveis preocupantes de imunização, principalmente da população infantil e jovem. Então, por exemplo, a gente teria que estar num patamar de 90% de imunizados. A gente está com níveis bem abaixo dessa marca. Tem a questão da pandemia, lógico, o pai e a mãe não querem sair para levar o seu filho para o posto de vacinação, mas também tem a questão da própria desinformação sobre saúde. Então, a desinformação tem impactos nos processos eleitorais, na condução da gestão pública e, infelizmente, na questão da saúde pública. Ou seja, você se expõe ao outro quando você deixa de vacinar. Então, é muito preocupante a questão da desinformação. A gente está em pleno período eleitoral, né, no âmbito municipal, e a gente vê, assim, uma inundação de fake news, né, que é um subtipo, né, é um tipo de desinformação. Então, eu acho que é mais do que urgente esse debate, Celina. Com certeza, até porque isso está atrapalhando o mundo a andar para frente, né? Se você não tem acesso à democracia através da informação que seja verossímil, você não pode fazer nada, você não pode conter informação nenhuma. Nesse sentido, eu tenho conversado com algumas pessoas à minha volta e todo mundo fica, esse negócio de fake news é de agora. Na minha época era fofoca, na minha época era começava na que é isso. Queria saber um pouco de você, só para que a gente possa entender, de onde é que sai essa coisa da desinformação? É muito mais antiga do que a gente pode pensar. Eu queria saber de você como é que a gente pode explicar a origem da desinformação. Como é que ela era chamada antes? Com o que ela acabou virando também? Então, é interessante essa sua questão, porque muita gente acredita que o universo da desinformação começa com a popularização das redes sociais, né? E não é um processo que acompanha o próprio desenvolvimento humano, né? Então, ao estudar, ao se debruçar sobre a desinformação, e eu faço isso na minha tese de doutorado, a gente vai ver que espalhar boatos, enfim, especulações
ou informações distorcidas, é uma prática que remonta ao Império Romano. Lá, o Marco Antônio, enfim, é algo muito antigo. Então, essa capacidade, digamos assim, de espalhar boatos, mentiras, informações inverídicas é algo muito antigo que vem acompanhando a humanidade. Então, por exemplo, nas guerras. Então, nas guerras, uma das estratégias de guerra é a desinformação. Porque a desinformação numa guerra, por exemplo, entre dois lados, vai, de alguma maneira, atingir o centro, o centro racional daquele, digamos assim, daquele país, ou daquele conjunto de países que defendem um determinado lado. Então, por exemplo, se chega a mentira falando assim, olha, os nossos adversários foram vencidos, podemos avançar. Isso é uma tática, porque aí essa questão, por exemplo, acho que deu uma queda? Não. O pessoal fica interessado em saber mais do tema e acaba ligando no aqui. Ah, tá. Então, por exemplo, na desinformação na guerra, como eu vinha falando. Então, por exemplo, se chega uma mentira para o seu adversário, essa mentira pode impactar na sua estratégia de guerra. Então, você avança para um território pensando que ali você já tinha ganho, ou você já tinha superado seus adversários. Quando vai ver, era uma armadilha. Eles estavam lá só esperando você avançar para que eles ocupassem esse espaço. Então, a desinformação tem muito a ver com estratégia de guerra, tem muito a ver com desestabilizar nações, tem muito a ver com a destruição de reputações. Então, ela não se origina com o ecossistema digital. A gente pensa que sim, lógico, com as plataformas de comunicação, a desinformação chega a um outro patamar, ainda mais preocupante. Mas ela não é algo assim que tem origem com a cybercultura, com esse ecossistema digital. Por exemplo, quando a gente vai pensar em desinformação política, os mais antigos vão lembrar, por exemplo, nos famosos panfletos apócrifos, que são aqueles panfletos sem assinatura, sem autoria. E se joga muito, por exemplo, dias antes das eleições. Então você espalha nos colégios eleitorais esses panfletos falando mal do seu adversário, lançando mentiras, suspeitas, porque aí não daria tempo para esse candidato ir no horário eleitoral e se contrapor ou fazer uma retratação. Então tem essa questão muito importante de pensar que não é de agora a desinformação, mas ela chega num patamar mais preocupante com as redes sociais. Sim, isso é uma questão muito interessante da gente observar. Todo mundo, de uma certa forma, já presenciou alguma manifestação dessa, né? Prestes a iniciar um processo de eleição, que as pessoas vão para as urnas, acontece uma coisa assim mirabolante do nada. Então, pense que hoje a gente até pode dizer que a questão da informação, ela ganhou, a desinformação ela ganhou níveis até sofisticados de manipulação. Seria bem isso que acontece? Ela evoluiu nesse sentido? Isso que você falou é importante pensar, que hoje a gente já tem as famosas deepfakes, que são, por exemplo, vídeos manipulados, que têm aparência de reais. Eles, assim, é muito difícil você comprovar a manipulação deles, que eles são tão bem feitos, assim, são até muito usados, assim, alguns humoristas fazem alguns vídeos, assim, colocam um rosto em um outro corpo, assim, fazem ali uma sketch humorística. Então, eu acho que, como é o nome dele? Tem um humorista que usa bastante isso, Bruno Santones, eu acho que é ele, que usa bastante... o Bruno Sartori. Sartori, ele faz essas manipulações. Então, as deepfakes dele são muito perfeitas, assim. Então, está atingindo
um grau de perfeição, essas deepfakes, que vai ser cada vez mais difícil você comprovar a fraude, a manipulação. Então, o que a gente tem que pensar? Bruno Sartori, é isso. Então, é muito difícil a gente pensar que, por exemplo, numa campanha eleitoral, você vai conseguir desmentir todas as fake news ou toda a desinformação produzida sobre o seu candidato. É muito difícil. Hoje eu estou vendo assim, eu acompanho muito campanha eleitoral, até por conta do meu objeto de pesquisa. E o que eu vejo? Todos os candidatos criaram um canal para desmentir fake news. Então, o candidato fala nas suas redes sociais, se você vê alguma fake news sobre a minha candidatura, envia para mim. Então, ele quer criar uma interação com o seu público, para que o seu público seja esse agente que acabe desmentindo as fake news contra o seu candidato. Porque ele sozinho, ele enquanto candidato, ele enquanto campanha, não consegue dar conta de desmentir todas as fake news produzidas como arma política. Mas eu acho que eu sempre gosto de falar assim, essa é a questão, digamos assim, mais direta do problema. Então, a gente poderia pensar num remédio para imediato. Quem produzir fake news pode ser multado, pode ter cassado seu registro eleitoral. Isso seria, digamos, o remédio mais imediato para isso. Mas eu acho que a gente tinha que pensar numa questão anterior a essa discussão, que é qual? A cultura política. A cultura civilizatória de um país, de uma cidade. Então, que políticos são esses que, para conquistar o seu voto, recorrem ao uso de boatos, mentiras, manipulações? Então, eu não sei se você viu a entrevista do João Saldanha no Roda Viva de segunda, foi muito bom, assim. Sim. Apesar de ele ser claramente um criminoso, né? Ele fala que é do jogo político, ele fala com todas as letras, e os jornalistas não contrapõem ele nesse momento, quando ele fala assim, metáforas, né? Ele fala até assim, não é fake news, são metáforas, são excessos, são abusos, mas é do jogo político, né? Mais ou menos ele quis dizer assim, que no jogo político não se faz só com boas ideias, argumentação, debate público, se faz com pegadinha, se faz com contrapontos excessivos, metáforas, hipérboles. Ele quis dizer que o debate político se faz com exagero. Então, o seu adversário falou isso aqui. Eu posso usar excessivo, posso especular a respeito, porque isso faz parte do jogo político. Isso tem muito a ver com a nossa cultura, com a nossa cultura política. Eu acho que a nossa cultura política está muito contaminada com o espírito futebolístico, eu acho. E assim, eu mesmo sou palmeirense doente. Quando o Palmeiras, digamos assim, faz um gol e esse gol, digamos assim, está impedido, eu comemoro do mesmo jeito. Como palmeirense, eu comemoro do mesmo jeito. Mesmo eu sabendo ali, o VAR mostrou que o gol, o jogador estava impedido, estava à frente. Eu comemoro do mesmo jeito. Então, essa mesma cultura, assim, apaixonada, a gente transporta para a política. E quando a gente cai nessa irracionalidade do futebol para a política, a gente acha que também é tudo permitido. Então, o seu candidato não defendeu isso. Não, mas não me interessa. Eu vou passar isso para frente, eu vou passar isso no grupo da família, porque isso vai ajudar com que eu conquiste o seu voto. Mas, é mentira que você está espalhando. Não interessa. Isso vai ajudar o meu candidato. Então, é muito complicado. Independente do meio, né? Então, é muito complicado quando a gente não traz racionalidade para o debate público. Né? Com certeza. Então, é o que eu queria falar. Que, assim, é uma questão muito importante a gente pensar na sofisticação que as fake news estão ganhando nessa eleição, mas a gente acha que tem uma discussão anterior, que até
às vezes eu vejo na CNN, na Globo News, eu acho que não se fala muito dessa questão, que é a cultura política de um país, de uma cidade, que permite esse tipo de estratégia política. Sim. Inclusive, você ainda comemora gol do Palmeiras. Meu São Paulo não posso dizer a mesma coisa, porque tá ruim pra caramba. Dando sequência aqui, a gente acaba esbarrando em muitas pessoas que ficam assim, é boato, é fake news. Não, é tudo a mesma coisa. Boato e fake news é a mesma coisa? Então, é interessante falar que, assim, isso também é uma coisa que tem muito a ver com a gente. Eu sou jornalista de formação. E eu vejo que, assim, como é importante o trabalho da imprensa e do jornalismo, né? Mas também ele é culpado por algumas questões. Por exemplo, o uso da expressão fake news se deve ao jornalismo. Porque ele é, em si, um conceito problemático. Falar fake news, né? Por que é fake news? Qual é a tradução literal? Notícia falsa. Se é falso, não é notícia, porque notícia está lá. Nos primeiros anos de jornalismo, a gente aprende. O que é notícia? É o registro checado, fidedigno de um fato ou um acontecimento. Então, é um fato, é um registro checado de um fato ou acontecimento. Então, se é uma notícia, se é falso, logo não pode ser uma notícia. Então, a expressão em si é problemática de fake news, mas pegou. E pegou por quê? Pegou após a eleição presidencial norte-americana de 2016, que consagrou o Donald Trump. Ele usou muito essa expressão para atingir os seus adversários. Os adversários usaram isso contra ele, contra a campanha dele, que foi acusada de disseminar desinformação durante o período eleitoral. E acabou ficando, por exemplo, o brasileiro em 2018, o noticiário, utilizou largamente a expressão fake news. Então, eu lembro na Câmara mesmo de Cubatão, a gente fez um ciclo de debates, a gente utilizou também o termo fake news. A gente trouxe uma especialista em direito digital, eu acabei participando também, falando do lado da comunicação. A gente incorporou no nome do evento fake news. Então, hoje a gente tem projeto de lei no Congresso utilizando a expressão fake news. Então, fake news pegou. Só que fake news e desinformação não são sinônimos. A fake news, ela é uma espécie de desinformação, mas ela nem toda desinformação é uma fake news. Toda fake news é desinformação, mas nem toda desinformação é fake news. É até um trava-língua. Por quê? Porque a fake news, ela simula uma notícia. Ela tem jeito de notícia. Ela é quase como a gente fala, um simulacro de notícia. Ou seja, ela tem todo o jeitão de notícia. Título, uma foto, uma legenda, um primeiro parágrafo que lembra muito o primeiro parágrafo de um texto jornalístico. Então, ela tem a pretensão de parecer notícia séria, mas não é. Ela é falsa ou ela é parcialmente falsa. Agora, a desinformação, não. O áudio que a avó, a tia manda no grupo é desinformação, mas não é uma fake news. Não tem nem a pretensão de ser. Um áudio, um vídeo mandado no grupo da família, tem pretensão de ser uma notícia? Não. Então, não é fake news. Fake news é todo conteúdo que quer se passar por notícia verdadeira. Então, nesse sentido, é mais fácil realmente de identificar uma fake news. Então, você vê, assim, por exemplo, um site que, assim, você não conhece o editor, você verifica na página, não tem expediente, porque todo veículo sério de jornalismo tem um expediente, para você entrar em contato com a redação, com o editor-chefe. Então, assim, jornalismo de referência erra? Lógico que erra, diariamente erra. Mas ele erra, mas a partir de alguns parâmetros. Então, ele errou na checagem de informação, ele errou na fonte, ele errou na abordagem, mas ele não sai da redação com o objetivo de produzir uma fake news. Ele sai da redação com o objetivo de produzir um material jornalístico sério. Então, a gente também tem que, acho que, separar isso. Erro jornalístico de fake news.
fake news é quando se produz de forma deliberada uma notícia inverídica. Então, por exemplo, eu quero destruir a reputação de meu adversário. Então, eu vou lá, produzo um conteúdo com o intuito inicial e principal de desconstruir a imagem dele, a imagem pública dele. Agora, um erro jornalístico, não. O jornalista foi lá, em vez de entrevistar os dois lados da questão, entrevistou só um. Então, o texto foi parcial, é um erro jornalístico, mas ele não é uma fake news em si, essencialmente. Agora, a desinformação, ela tá já dentro de um outro universo que é muito maior, muito mais amplo. Os memes estão dentro, nem todos. Tem alguns memes que são engraçados, são críticos, tem um humor ali embutido neles, mas tem alguns memes que só reforçam estereótipos, preconceitos, racismo, enfim, machismo, entre outras questões. Então, o universo da desinformação é muito mais amplo. Ah, Michel, e o erro jornalístico está dentro da desinformação? Tá, porque ele acaba desinformando, ou seja, porque a desinformação, quando você vai lá no dicionário, ele já está no dicionário, a desinformação. Quando você pega lá o dicionário, é engraçado, ele tem dois significados. Não informar ou enganar, produzir conteúdo falso. Então, são duas faces da desinformação. Não informar também é desinformação. Quando, por exemplo, um governo não quer informar os números, sei lá, da Covid, você está desinformando, porque você não informa. Então, é interessante essa questão, que, assim, acho que um assodamento nosso, assim, da imprensa, das pessoas formadores de opinião, em querer equiparar tudo, desinformação, fake news, boato, meme. Não é tudo a mesma coisa, é bom a gente falar disso, né? O meme em si não é uma coisa problemática, só um meme que reforça estereótipos, reforça, eu acho que, certos aspectos negativos. Então, eu acredito que é muito importante até esse papo, Celina, acho que eu vou contar de parabéns por promover esse papo, porque vocês fazem comunicação comunitária, né? Então, é importante saber que, assim, o universo da desordem, a gente chama assim, de desordem informacional, ela tem tudo nesse universo de desordem informacional. Tem notícia verdadeira, tem notícia falsa, tem áudio, tem vídeo, tem deepfake, enfim, tem de tudo nesse universo informacional. E as fake news é só, digamos assim, um aspecto desse universo todo. Por exemplo, quando a gente manda, isso rola muito nos grupos de família, uma vaga de emprego. Sempre tem uma tia que manda uma vaga de emprego do Atacadão. Todo mundo recebe esse anúncio do Atacadão. Então, a tia, manda com a maior das melhores intenções, porque sempre tem um sobrinho desempregado no grupo da família também. Então, ela manda. Só que quando você vai ver o link, você vai ver a notícia, é de 2014. Se bobear, o cara que foi empregado nessa vaga já até está desempregado também. Então, é interessante a gente pensar que, assim, nesse universo de desinformação, não tem só notícia falsa. Essa notícia, por exemplo, não é falsa. O anúncio teve esse anúncio de emprego do Atacadão, mas de 2014. Então, a gente tem gradações diferentes da desinformação. Tem falso contexto, tem falsa autoria, tem, digamos, abordagem enviesada, confundir o que é importante do que é irrelevante. Por exemplo, uma notícia, uma desinformação, digamos, sobre uma coletiva de imprensa. Por exemplo, do Tite, uma coletiva de imprensa do Tite, o técnico da seleção. Ele mostrou lá os convocados e tal. Numa das perguntas, ele comentou, tá muito calor hoje, né? O calor tá incrível aqui no Rio, aqui na sede da CBF. Aí, sai no outro dia. Tite reclama da temperatura no Rio de Janeiro. Distorcendo totalmente o que ele falou. Por exemplo, isso é verdade, ele falou durante a coletiva, mas isso não é relevante.
ele é o técnico da seleção. A manchete tem que ser a escalação, né? Quem ele escalou para a seleção, quem ele convocou, tem que ser a convocação. Não tem que ser um comentário que ele fez, um comentário banal, trivial que ele fez sobre a temperatura no Rio. Você está entendendo que com a desinformação é muito mais do que essa questão meio... uma questão meio assim, 880, falso ou verdadeiro? Não, tem muito mais camadas. Por exemplo, o Tite falou isso, não é mentira, não. Mas dentro do universo de possibilidades que poderiam estar na manchete do jornal, foi a temperatura do Rio de Janeiro. Então, isso também é uma forma de escamotear verdades. Por exemplo, a cobertura de um acidente, de uma catástrofe. Você ressaltar o número de pessoas que foram salvas na catástrofe e não revelar o número de mortos. Então, você está invertendo a lógica do jornalismo, do bom jornalismo. É lógico que você tem que falar, naquele acidente, quantos a equipe de salvamento conseguiu socorrer. É importante. Mas, pelo bem da informação, você tem que falar quantas vítimas, infelizmente, a gente tivemos, quantas vítimas fatais. Então, há diferentes formas de escamotear a verdade, uma verdade que às vezes é incômoda, num texto que é verdadeiro. É verdade. Pessoas foram salvas. Então, há diferentes maneiras de desinformar. Não informando ou produzindo meias verdades, falsos contextos, entendeu? Deixa eu só mandar um abraço para o amigo Vitor aí, que colocou aí. Tá lá. Boa tarde, professora. Aliás, agradecer a todo mundo que está desde o comecinho acompanhando, o pessoal do Previnca, estiveram aqui na semana passada falando sobre violência doméstica. Deve assunto muito, o pessoal falou bastante também. Quero agradecer a todo mundo que está aí. O Vitor, boa tarde para você também, viu? Que bom que você está acompanhando aí o bate-papo com o Michel Carvalho. A gente quer perguntar tanta coisa para você, Michel, que a gente falar de comunicação, a nossa cabeça começa a trabalhar, né? A gente está falando um pouco dessa questão de como as gerações lidam com a comunicação, né? Do porquê que se produz tanta coisa ao mesmo tempo, pouco está se aproveitando dessa enxurrada de informação, parece que a gente não está sabendo processar. E aí, nesse sentido, eu queria falar com você um pouco sobre a educação midiática, né? Tá rolando uma quebra de paradigma. Os mais novos estão com essa função de ensinar os mais velhos como lidar com essa questão do médico de São Paulo, aquele médico que manda aquele áudio do WhatsApp, aquela vaga de emprego que você mencionou, que pode nem ser de agora, e você vai desesperar uma pessoa, né? Você vai acabar atrapalhando uma pessoa que está ali naquele momento precisando de alguma coisa. Queria que você falasse um pouco sobre a importância da educação midiática, até porque ela é uma quebra de paradigmas também, né? É muito interessante você falar isso, porque, por exemplo, a gente tem um projeto de lei aprovado em Cubatão sobre educação midiática. É que ele foi sancionado, mas assim, não teve o tempo para regulamentar a lei. E assim, esse projeto nasceu de uma discussão que a gente fez na Câmara, dessa discussão sobre fake news. Então, esse projeto nasceu daí. Então, tem iniciativas que estão sendo desenvolvidas nos municípios e nas secretarias estaduais de educação, muito interessantes. Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado Mediações Educomunicativas, que é sediado lá na USP, mas reúne pesquisadores do Brasil inteiro. Então, e que a gente vem pesquisando nesses nossos estudos, assim, várias iniciativas que são transversais, né? Então, às vezes, não precisa pensar um projeto de educação midiática com esse nome, né? Pode ser de educomunicação, pode ser mídia educação, pode ser educação comunitária. O nome e a nomenclatura não é o mais importante, mas pensar os meios de comunicação e a própria comunicação como linguagem, como diálogo, como possibilidade de diálogo. Então, assim, as maiores vítimas de fake news hoje são idosos. Eu trabalhei por 2 anos sobre essa questão de fake news na Universidade Aberta
da pessoa idosa lá na Unifesp, em Santos. Lá eles têm uma universidade aberta para pessoas, pessoas idosas. Então, a gente vê que a maioria das vítimas de fake news mesmo, são os mais idosos. E por que isso? Porque a tecnologia de comunicação chegou na vida desse idoso mais tardiamente. Ou seja, enquanto o seu neto, seu bisneto, nasce, ele é um nativo digital, ele já nasce no contexto da cybercultura, desse ecossistema digital, esse idoso vai ter o primeiro contato com essa tecnologia de comunicação já quando ele já formou todas as suas competências, quando ele já teve sua vida, quando ele já se aposentou, quando ele, por exemplo, seu repertório cultural já foi formado. Lógico que ele ainda pode agregar alguma coisa, mas ele já foi formado. Então, por exemplo, muitos idosos, por exemplo, sofreram com o celular touchscreen. Esse negócio de não ter tecla. Eu digo por minha mãe tem 75 anos. Até ela compreender esse negócio de celular sem tecla foi problemático. Agora ela já mexe em tudo. Agora o meu problema com ela é o YouTube. Agora tudo ela vai lá no YouTube, descobre. Todo dia ela manda uma mensagem e fala, ó, aquele ator, não sei o que, morreu. E nunca morreu, porque é muitas fake news e às vezes a gente nem fala isso. O YouTube é um grande disseminador de desinformação. Principalmente aqueles vídeos que ficam em alta ou que são sugeridos, e ali segue a lógica do engajamento, enfim, do número de views. Então, é um passo muito preocupante, assim, em termos de desinformação. Mas voltando ao idoso. Então, o idoso descobriu esse mundo novo recentemente. Então, a possibilidade de ele errar enquanto usuário da internet é muito maior. Por exemplo, a tia que manda o anúncio lá da vaga de emprego, ou que manda o áudio de um suposto médico que falou que o distanciamento social não tem efeito, ou que não recomenda o uso da máscara. Entendeu? Porque esse idoso, o mundo digital chegou a ele de forma muito tardia. Então, a gente até chama na academia, na universidade, a gente chama de conexão tardia. É o fenômeno da conexão tardia. Então, quanto mais tarde você chega nesse ecossistema, maior dificuldade você vai ter para desenvolver essa competência digital, que poderia ser desenvolvida onde? Na educação midiática. Então, por exemplo, isso eu acho que as escolas, por exemplo, já fazem de alguma maneira. Eu acho que o professor, até saudar todos os professores que são servidores públicos. Hoje a gente está no dia do servidor público, eu sou servidor público, tenho muito orgulho dessa condição, enfim, que é servir realmente a população. E o professor, que é o servidor público, principalmente das escolas aí estaduais, municipais, ele já vem desenvolvendo algumas oficinas com celular, mesmo com WhatsApp, entendeu? Tem muitas coisas interessantes sendo feitas, até na pandemia, em termos de educação midiática, né? Então, eu acho muito importante a gente discutir a questão da educação midiática, mas não assim, se importando tanto com a nomenclatura. Então, por exemplo, vocês do Concom, vocês fazem educação midiática. Vocês empoderam as pessoas, os participantes do Concom, eles lidam com os meios de comunicação de forma crítica. Então, vocês estão fazendo educação midiática, mesmo que não esteja lá no escopo do projeto. Mas vocês estão fazendo educação midiática, educomunicação. Então, só que isso também eu acho que não pode, a gente, de novo, eu vou ser chato nisso, não pode pensar que a educação midiática resolve o problema. Não resolve o problema nem legislação e não resolve o problema educação midiática. Eu acho que o fenômeno é anterior, é de cultura política. Então, por isso que eu sempre vou falar nessa questão de educação política. Por isso que eu também queria até saudar
as escolas do Legislativo. Cubatão tem uma escola que, mesmo na pandemia, desenvolveu cursos de formação política, não formação partidária, hein, pessoal? Então, a Câmara Municipal de Cubatão desenvolveu 2 cursos de formação política esse ano. E, assim, por que isso? Porque a gente construir uma cultura cívica, civilizada, humanista, responsável. Se a gente constrói esse tipo de cultura, a gente não vai precisar discutir tanto sobre o uso da desinformação como estratégia política. Porque, assim, numa cultura civilizada, humanista, responsável, a primeira fake news que surgisse ia ser tão constrangido o candidato que utilizasse, que, assim, ele ia pensar 2 vezes em utilizar uma fake news pela segunda vez. Porque o constrangimento público seria muito grande, né? Então, ele não ia permitir, o candidato não ia permitir que ninguém da equipe dele utilizasse fake news, porque, assim, o receio do constrangimento público seria muito grande. Então, hoje não, hoje se usa fake news de forma largamente, assim, ninguém é constrangido. Tu vê o João Saldanha falando lá na segunda. Não, são metáforas, são excessos, faz parte da guerra política, né? Então, a gente normalizou o uso da mentira como estratégia política. Mas aí também tem a ver com a nossa cultura, porque sempre quando entra nessa discussão, as pessoas falam, mas você nunca mentiu? Todos nós mentimos, né? Aí a gente gradua a nossa... vai, digamos, relativizar a nossa mentira. Foi só uma mentirinha. Eu menti para suavizar, né? Eu menti para que ele não ficasse mais nervoso. Eu menti porque evitou, né, uma situação desagradável. Então, é uma cultura que a gente tem do uso, digamos assim, o uso normalizado da mentira é algo que, assim, não nos escandaliza. Você mentiu para não ir naquela festa que você não queria ir? Tudo bem. Você evitou uma situação desagradável, né? Então, a legislação é importante, a educação midiática é importante, mas sozinhas, de formas isoladas, não vão resolver o problema da desinformação. Com certeza. Aliás, até reforçando o que o Michel acaba de falar, é super importante que se valorize todos os núcleos sociais que interferem de maneira positiva nessa questão do bom entendimento dos assuntos pertinentes à sociedade. Os educadores, as pessoas que estão se mobilizando nos seus grupos sociais. E aí você pensa, poxa, eu tenho um grupo da minha associação de moradores. Não, isso vale também. De uma certa forma, todo mundo que tiver uma troca saudável de informação, de alguma forma, está auxiliando naquele momento aquela sociedade a ter um maior entendimento sobre os seus cidadãos, sobre a comunidade que ela se insere e qual é o papel dela dentro da cidade que ela está representando, para isso ser um espelho para outros lugares, né? A gente está assim, meio que se encaminhando quase para o final, ainda não acabou, aliás, continuem participando, continuem acompanhando o nosso bate-papo. Ficam várias coisas para a gente perguntar aqui para o Michel, e eu queria saber, assim, de uma maneira mais resumida, a gente já tinha conversado um pouquinho antes sobre várias coisas, na hora da gente ensaiar aqui, fazer um ensaio para essa live, e aí eu queria saber um pouco, assim, Michel, sobre a questão do que é o ecossistema da desinformação. Você poderia fazer um panorama bem resumidinho para a gente, se possível? Ecossistema comunicacional? Isso. Tá. Comunicacional, isso. Então, a gente utiliza um termo que vem da biologia para caracterizar o nosso ambiente comunicacional. Então, a gente pega emprestado esse conceito de ecossistema para definir, digamos, demarcar esse ambiente que estamos, né? Então, por exemplo, eu estou falando com você aqui hoje, estão ocorrendo várias lives, estão ocorrendo várias reuniões remotas, tem muita gente trabalhando em home office, tem muita gente trabalhando com conteúdo nas redes sociais. Enfim, esse ecossistema comunicacional, ele é formado por vários nós, por várias redes. Então, hoje é muito difícil você pensar até isso, alguns
uns 20 anos atrás, era bem possível. A gente pensava a comunicação a partir de um emissor para um receptor e pronto, né? Hoje a gente não pode mais pensar dessa forma. A gente tem um emissor que tenta chamar a atenção de um receptor que responde ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, ele é emissor também. Então, todo mundo hoje, de alguma maneira, isso até tem um nome, é um nome complicado, mas a gente entende o que é de desintermediação. Ou seja, fim dos intermediários. Eu quero conversar, eu quero expressar os meus sentimentos, eu quero expressar o meu descontentamento. Eu não preciso mais enviar uma carta à redação de um jornal. Agora, eu gravo um vídeo e coloco nas redes sociais. Então, essa era da desintermediação, ela é boa. No primeiro momento, a gente só vê vantagem nisso. Democratizar os alto-falantes, né? Todo mundo tem um alto-falante hoje em dia. O que é problemático nesse processo, onde todos podem falar o que quiserem? É a possibilidade de tumulto, é a possibilidade de poluição informacional. Tem alguns teóricos que já trabalham com esse conceito de poluição informacional. Como a gente tem a poluição do ar, né, vários compostos químicos no ar, a gente também tem muita coisa danosa, muita coisa, muito conteúdo degradante, racista, preconceituoso nesse universo, nesse ecossistema. Então, é muito difícil, né? A gente está inserido nesse ecossistema. Por exemplo, quando a gente clica lá, está no nosso Instagram, aí vai no pesquisar, aí vem todos aqueles vídeos, aquelas imagens, você não sabe, às vezes você está no horário do trabalho, você só quer relaxar e vem tudo aquilo. Quando eu pensei que não, você foi ao horário do almoço todinho vendo aquilo, passando a tela, passando, né, o dedo, passando a tela, vendo o conteúdo, enfim. E o que realmente assim, é irrelevante, é importante. Então, o ecossistema comunicacional se democratizou. Isso é muito importante, positivo. Mas a gente agora tem que trazer criticidade, responsabilidade para esse ecossistema. Então, por exemplo, a gente também aí daria mais outra live, né? Tipo, a gente tem muita atuação dos robôs, dos bots, que são perfis artificiais, que tentam influenciar o clima de opinião. O clima de opinião é o quê? É o que, digamos assim, o que está em alta. O que, digamos assim, a maioria das pessoas que estão conectadas pensam. Então, às vezes, esse clima de opinião, ele é construído de forma artificial. Ou seja, não foi uma pessoa física que ficou lá no celular emitindo a opinião dele. Não, foi os bots. Os bots produziram, que subiram aquela hashtag, fizeram, entendeu? Que evidenciaram aquele assunto. Aquele assunto não está sendo debatido com tanta ênfase no dia a dia das pessoas, mas de forma artificial, da lógica dos bots, dos algoritmos. Esse assunto foi lá para cima, enfim, se tornou relevante de forma artificial. Isso acontece agora na era das eleições, toda hora. Toda hora sobe um candidato aí de uma determinada cidade aí, sobe a hashtag de um candidato. Para dar a impressão para aquele eleitorado, nossa, como ele está bem, está bombando mesmo no Twitter, né? E às vezes não. Foi uma empresa contratada que fez o nome dele bombar tanto no Twitter ou em outra, no YouTube, enfim. Então a gente tem que saber que esse ecossistema ele deve ser plural, reunir o maior número de vozes, mas também essa democratização não pode significar informação da pior qualidade. Ah, Michel, então você está defendendo que só vá para o ecossistema comunicacional jornalista? Não, não é isso. Todos nós podemos produzir. É lógico que um jornalista produz outro tipo de conteúdo. Ah, qualquer um produz conteúdo jornalístico? Não, isso também eu acho que é importante falar.
Só um jornalista, aquele formado, enfim, ficou lá 4 anos na faculdade, tem um TCC, enfim, produz conteúdo jornalístico. A não ser aquele jornalista que assim, tem anos de redação também, enfim, trabalhou em rádio comunitária, ele também tem uma expertise. Agora, um menino, sei lá, de 16 anos, 15 anos, fez um vídeo e colocou na rede social dele, ele está informando. Não. Ele está expressando sua visão de mundo, enfim. Mas ele não está produzindo conteúdo jornalístico. Isso não, né, pessoal? A gente tem alguns parâmetros para se produzir conteúdo jornalístico. De checagem, verificação, né? Então, por isso que a gente chama de jornalismo de referência. O jornalismo tradicional, a gente chama de jornalismo de referência. Ele erra diariamente. Mas a gente não pode comparar esse conteúdo com o do menino lá de 15 anos que pegou uma bicicleta, foi, enfim, fazer vídeo, enfim, da rua dele, de um buraco da rua dele, e está falando lá que está produzindo jornalismo. Não é. O que ele está fazendo é legítimo? Ele deve continuar fazendo? Deve fazer. É importante a participação popular. Mas a gente tem que dar pesos diferentes a conteúdos diferentes. Acho que é mais ou menos isso. Com certeza. Aliás, até dentro dessa fala que você faz, a gente tem um panorama bem geral do que a gente está fazendo com a informação que a gente recebe, né? Assim, quando é que você está deixando, quando é que você está produzindo um conteúdo que realmente vai passar uma coisa útil para as outras pessoas, porque também é uma noção de responsabilidade que você tem, né? O que é que você está fazendo de certo e de errado nesse processo de se comunicar? E comunicação, como o Michel está falando aqui, é um processo tão delicado e tem tantas coisas para serem analisadas que mesmo que você tenha um bom diálogo com as pessoas, você ainda vai perceber que você precisa ter alguns elementos voltados à comunicação para aquela mensagem fluir de uma maneira que atinja todo mundo. A ideia é que a mensagem chegue da mesma forma para todo mundo. E quando não consegue é porque sempre tem alguma coisa a aprender, e é isso que é a parte legal, né? Se você tem coisas a aprender. Bom, a gente está se encaminhando para o final, infelizmente, tem tanta coisa que eu queria perguntar, e aí, enfim, por conta do tempo da nossa live. Mas aí eu queria fechar com você uma observação rápida, talvez, sobre a questão das plataformas digitais. Elas estão, de fato, na sua opinião, elas estão fazendo o papel delas de coibir essas ações criminosas da desinformação, por exemplo? Ou ainda falta fazer muita coisa para que... Porque elas também... Elas são os lugares por onde as pessoas acabam criando seus canais de comunicação e a partir daí a coisa vai se espalhando. Como é que as plataformas digitais elas podem colaborar, por exemplo, para dar um bom exemplo para as pessoas que produzem informação ou desinformação? Celina, excelente pergunta, porque assim, hoje se discute muito no Congresso, na Europa, em outros países também, a questão da responsabilidade das plataformas, porque elas ganham milhões com seus usuários. E assim, a gente tem que pensar que a gente está numa nova espécie de capitalismo informacional. Por exemplo, você cria conteúdo para o Facebook. Então, por exemplo, qual é a matéria-prima do Facebook? É o conteúdo feito pelos próprios usuários, né? Então, por exemplo, quando um usuário cria um conteúdo racista, preconceituoso, difamatório, não é só esse usuário que tem que ser responsabilizado. A plataforma também. Que a plataforma possibilitou o espaço e vocalizou essa opinião, esse crime, então, no caso de racismo, enfim. Então, as plataformas têm que ter o bônus e o ônus nisso. Então, hoje se discute muito como não invadir a liberdade de manifestação, a liberdade mesmo de imprensa, na responsabilização das plataformas. Então, hoje se discute, a plataforma tem que fornecer os dados, enfim, as informações de cada usuário quando solicitado. Se for mediante decisão judicial, sim. No caso, se não, não. Mas ele tem os nossos dados. A gente tem que pensar que hoje
o conjunto de dados que você fornece é o que alimenta esse mercado, que é o mercado mais valioso hoje em dia. Não é petróleo, não é outra mercadoria. O que mais vale hoje são os nossos dados e a comercialização desses dados. Então, as plataformas, elas têm que criar, além daquelas diretrizes que a gente não lê, quando a gente entra numa rede social, é muito engraçado. Você concorda com isso? Ninguém lê o que vem ali, né? Então, ali você está falando que permite a comercialização dos seus dados e você não está sabendo. Então, tem que ir além dessa coisa formal, né, de um contrato que você lê, um termo de consentimento que você mal lê e assinala que sim. Acho que tem que ir além disso, tem que criar mecanismos, aí eu não sei como vai ser também, porque há toda uma discussão, as plataformas vão ser responsáveis pela censura de um determinado conteúdo na rede. Isso é muito complicado, porque você estaria terceirizando uma responsabilidade, que em si seria do Estado. Então, eu acho que é um debate que tem que ser feito. As plataformas não são meras, digamos assim, meras plataformas, elas são empresas que possibilitam o espaço para você emitir sua opinião. Então, elas são corresponsáveis por aquilo que você publica, de alguma maneira. Então, ela não pode se eximir da responsabilidade quando um crime é cometido nas redes sociais. É lógico, hoje ele já tem alguns filtros, né? Então, nudez, alguma manifestação de ódio, então alguns filtros eles já criaram, mas ainda são subjetivos, né? Então, às vezes, eu já vi obra de arte sendo censurada porque continha uma mulher desnuda, mas era uma obra de arte, então, mas aí o Facebook considerou nudez, enfim. Então, é muito difícil fazer esse controle ainda, né? Mas eu acho que cabe a discussão. Existe o projeto, a lei das fake news que está no Congresso, na Câmara dos Deputados, que está sendo discutido, vai muito nisso aí, de responsabilizar as plataformas. Só que também a gente tem que ter resguardado a nossa liberdade de expressão, né? Eu acho que é um valor muito caro à nossa democracia. Com certeza. Michel, sem palavras, quero te agradecer demais por você ter participado com a gente. Esse debate que você trouxe hoje para nós, ele é tão importante, principalmente porque, pessoal, a gente está se aproximando de um momento tão decisivo, de tomada de decisão muito importante, né? Isso vai afetar tantas áreas da nossa sociedade, é o momento da gente pensar no que a gente faz com a informação que a gente recebe. Quero te agradecer demais, agradecer a todo mundo que seguiu a gente desde o começo da nossa live e dizer que na semana que vem teremos mais uma edição do Papo no Insta. É uma pena que está acabando agora, mas você confere essa e outras entrevistas que foram super legais aqui no Papo, no nosso canal de GTV. Michel, valeu de verdade, muito obrigada. E deixando uma mensagem para todo mundo, pessoal, desinformação afasta as pessoas dentro de uma democracia, não promove democracia nenhuma. Vai lá, se informa, recebe uma informação, confere. Para com esse negócio de acreditar em tudo aquilo que você recebe, porque senão você vai fazer um desserviço à sociedade que você convive, tá bom? Beijos. Obrigado, gente. Para todos. Obrigado pelo Vamos convite. nos comunicar, pessoal, de verdade, da maneira correta, tá bom? Beijos para todos vocês. Até a semana que vem. Valeu, Michel. Valeu. Tchau, tchau.